Às 9h56, este MiG-29 ucraniano subia através dos 300 metros de altitude a caminho de Orkev. A missão era direta e mortal: destruir um depósito de munições russo. Por 12 minutos, tudo transcorria normalmente. Mas o piloto não sabia que naquele exato instante, um S-400 posicionado perto de Melitopol havia acabado de travar o radar nele a 120 quilômetros de distância. O som contínuo no fone de ouvido atingiu o piloto como um soco no estômago. O míssil já estava no ar 180 quilômetros de pura destruição, acelerando além de Mach 2 no primeiro segundo de voo. Aquela distância significava uma verdade brutal. Impacto em 80 segundos, talvez 90, se tivesse sorte. O piloto puxou o manche violentamente para a direita enquanto liberava chaff, colocando o MiG em um ângulo de 90 graus em relação ao feixe do radar, a manobra conhecida como notching. Ele manteve essa rota perpendicular por 8 segundos, lançando o chaff em rajadas programadas. As tiras de alumínio se espalhavam como uma nuvem metálica levada pelo vento, cada fragmento refletindo o radar como milhares de pequenos espelhos, transformando um único avião em algo que parecia uma centena. O algoritmo do sistema tentava desesperadamente distinguir o caça dos retornos falsos e do relevo do terreno, mas, naquele ângulo crítico, tudo parecia exatamente igual. A qualidade do rastreamento despencou, de sólida para intermitente, até finalmente perdida. Sem atualizações de orientação, o míssil 4816 entrou no modo secundário, seguindo apenas o último ponto previsto de interceptação. Mas o piloto já havia mudado radicalmente o curso e mergulhava em direção ao solo. O buscador do míssil ativou-se na fase final, tentando encontrar um alvo que agora estava 2 quilômetros distante, mascarado pela nuvem de chaff. A espoleta aproximada não encontrou nada além de uma chuva de alumínio. A ogiva detonou no vazio, estilhaço se espalhando pelo céu sem atingir ninguém. Por que isso funcionou? Porque o radar do S-400 usa processamento Doppler para diferenciar alvos em movimento do ruído do terreno. Ele procura mudanças de frequência, aproximação ou afastamento. Mas quando você voa perpendicular ao radar, sua velocidade relativa se torna zero. Para o processador Doppler, você vira parte do terreno. E foi assim que o míssil errou. O piloto estabilizou o voo a 150 metros, verificando a retaguarda. A trilha de fumaça do míssil desaparecia no ar da manhã, mas ele sabia. Aquilo tinha sido apenas o primeiro round. O radar Gravestone dos russos usa milhares de módulos transmissores e receptores capazes de mover o feixe eletronicamente em microsegundos do horizonte ao zênite instantaneamente. E ao contrário dos sistemas antigos, este não desiste quando perde o alvo. Ele lembra sua última posição, seu rumo, sua velocidade, calcula para onde você provavelmente foi e começa a procurar exatamente ali. O piloto tinha comprado, no máximo, 30 segundos. Os operadores do Gravestone já estavam mudando de modo, e então ativaram o modo biestático, transformando a fuga do piloto em uma armadilha perfeita. No modo biestático, o radar se divide. O transmissor fica perto de Melitopol. O receptor, porém, fica 40 quilômetros distante, observando de outro ângulo. Pense assim. Normalmente, um radar funciona como uma lanterna, lâmpada e olhos no mesmo lugar. No modo biestático, a lanterna fica numa ponta da sala e você observa da outra. De repente, surgem sombras e reflexos que antes eram invisíveis. O sistema de alerta do MiG só detectava o transmissor, mas não fazia ideia de que o receptor distante estava captando seu reflexo como um espelho que pega a luz por trás de uma porta. A geometria fez o impossível. Mesmo voando a 150 metros abaixo da linha do radar principal, o sinal refletido atingiu o receptor lateral. Fraco, intermitente, mas suficiente. Eles o tinham novamente. Desta vez, não lançaram imediatamente. Tinham algo ainda melhor preparado. Às 10h03, uma bateria Buk Mi-3
recebeu exatamente a informação que precisava. A equipe aguardava o momento em que o MiG passaria sobre uma pequena elevação, um ponto perfeito para emboscar a aeronave que cruzaria o vale em 90 segundos. Eles não precisaram procurar. O S-400 Juliá havia entregado tudo. Altitude: 150 metros. Velocidade: 480 nós. Rumo: 067. Tempo estimado: 85 segundos. Os sistemas automáticos assumiram com precisão mecânica. O radar 936M saiu do modo frio para a emissão plena em 3 segundos, sua matriz eletrônica já apontada para o exato ponto onde o MiG apareceria. Isso não foi uma caçada aleatória, foi uma execução calculada. Os computadores dos 400 não determinaram apenas onde o alvo estava, mas onde ele estaria, levando em conta o relevo, o mascaramento do terreno, o consumo de combustível e até o comportamento típico dos pilotos. Os ucranianos sempre cruzavam o mesmo vale nesse setor porque era a rota com melhor cobertura natural. Hoje, essa previsibilidade deveria ter sido sua sentença de morte. De repente, o sistema de alerta do piloto explodiu em alarmes. Aquisição pelo Buk. Sinal no máximo. Trava confirmada. Ele havia caído numa emboscada. E, naquela distância, tinha 4 segundos antes do lançamento dos mísseis. A geometria favorecia totalmente os russos. O piloto estava preso no fundo de um vale com elevações dos 2 lados. Não podia descer o chão, estava logo ali. Não podia subir, seria exposto a todas as baterias antiaéreas num raio de 50 quilômetros. O Buk o havia encaixado em uma caixa mortal, onde nenhuma opção era boa. 2 mísseis 9M, 3-1, 7M foram disparados, acelerando tão rápido que quebraram a barreira do som antes mesmo de ultrapassar a linha das árvores. Cada míssil, com seus 690 quilos, era capaz de puxar 35 Gs na fase terminal curvas que nenhum piloto conseguiria superar. O piloto acompanhava a ascensão dos mísseis pelo sistema de alerta, calculando o ponto de interceptação, na velocidade e altitude atuais, impacto em 31 segundos. E era aqui que o Buk se tornava verdadeiramente aterrorizante. Diferente dos sistemas antigos nos quais bastava quebrar o lock e o míssil ficava cego, esses mísseis permaneciam sob guiagem por comando até o último segundo. O radar terrestre alimentava as armas com atualizações constantes. Perder o lock não significava nada. Eles continuariam vindo. O piloto tinha uma única opção com chance de funcionar, e custaria caro. Ele puxou o manche com toda a força e empurrou os aceleradores para a frente, trocando toda a energia acumulada pela única coisa que poderia salvar: a altitude. O MiG disparou em uma subida de desempenho máximo. O indicador de G travado em 7,5. A aeronave naquele instante pesava 7 vezes e meia o normal. O traje anti-G inflou, comprimindo pernas e abdômen para mantê-lo consciente. Mesmo assim, o cinza começou a invadir sua visão. Por entre o túnel estreito de consciência, ele monitorava a altitude. 2.000 pés, 3.000, 4.000. Aos 4.500 pés, disparou todo o chaff restante. Rolou o avião de cabeça para baixo e puxou através da manobra. O MiG desenhou um roll perfeito enquanto uma tempestade de alumínio tomava conta do radar. O primeiro míssil tentou seguir a manobra, mas não conseguiu acompanhar a taxa de rolagem. Passou 100 metros abaixo, tão perto que o piloto conseguiu ver suas superfícies de controle trabalhando. O segundo míssil era mais inteligente. Seu computador previu onde o MiG estaria ao final da manobra, mas o piloto havia previsto essa previsão. Em vez de completar o roll, aplicou G negativo no meio do movimento, mergulhando em direção ao solo no sentido oposto. O míssil tentou corrigir, mas tarde demais. Passou 200 metros adiante, detonando no vazio, encontrando apenas a nuvem de chaff. Ele havia sobrevivido, mas o preço foi alto.
Durante aquela subida em pós-combustão máxima, queimou 300 quilos de combustível em apenas 40 segundos. A velocidade do MiG havia despencado para 180 nós, pouco acima do ponto de stall, e isso ainda com a bomba presa sob a asa. E a equipe do Buk não tinha terminado. Pelo contrário, já estavam recarregando. O veículo de transporte 9T-243 manobrou de ré até o lançador, com o guindaste já posicionando um novo míssil. A tripulação havia repetido aquela operação centenas de vezes, com precisão mecânica e movimentos automáticos, guiados pelo reflexo de anos de treinamento. Para eles, o cálculo era simples. O piloto ainda estava dentro do alcance. Ainda estava lento por causa das manobras defensivas. Ainda estava vulnerável. O comandante acompanhava a sequência de recarga enquanto observava o MiG no monitor. O ucraniano subia em direção à altitude de lançamento. Ele precisava chegar aos 15.000 pés para que as bombas GBU-39 alcançassem seu alcance máximo de planagem. Essa subida levaria 90 segundos. A recarga ficaria pronta em 45. O quarto míssil foi lançado exatamente quando o piloto atingiu 14.000 pés, seguido imediatamente por um quinto disparo. Mas a equipe cometeu um erro crítico. Disparou os 2 mísseis ao mesmo tempo em vez de escalonar os lançamentos. Parece um detalhe pequeno, mas na guerra aérea detalhes pequenos decidem quem volta para casa. Ambos os mísseis chegariam juntos, criando um único problema defensivo, e não 2 ataques consecutivos. O piloto manteve o curso por 12 segundos intermináveis, permitindo que os receptores de GPS das GBU-30 e 9 adquirissem os satélites e baixassem dados meteorológicos. Sem isso, seriam apenas bombas caras e burras. Aos 14 segundos com os mísseis, se aproximando a 4 vezes a velocidade do som, ele liberou as 2 armas. As GBU-39 se separaram perfeitamente, suas asas se abrindo enquanto o piloto rolava o MiG de cabeça para baixo e puxava em direção ao solo. 7 Gs o esmagaram no assento enquanto os mísseis tentavam acompanhá-lo. Mas física é física. Um míssil voando a Mach 4 precisa de quase 2 km para fazer uma curva de 180 graus, como um trem de carga tentando seguir uma moto que acabou de dar um retorno abrupto. O MiG, por outro lado, podia mudar completamente de direção em 200 metros. Os 2 9M 317M passaram direto, suas espoletas de proximidade detonando no vazio, muito além do ponto onde o MiG estivera 3 segundos antes. O piloto nivelou a aeronave a 8.000 pés. Checou o combustível: 1.850 quilos. As manobras extremas tinham devorado suas reservas. Ele tinha combustível suficiente para alcançar o espaço aéreo ucraniano se voasse reto, se não usasse pós-combustão novamente e se ninguém mais o engajasse. Foi nesse exato momento que o alerta de ameaça detectou algo novo. Radar de busca de um Su-35S, rumo 240 graus, distância 85 quilômetros, fechando rapidamente. O caça russo havia sido guiado pela mesma rede que coordenara o ataque do Buk. Isso não era interceptação acidental. Era caça coordenada e ele era a presa. O piloto russo via o MiG no radar IRB-Z como um ponto brilhante rastejando pela tela, quase imóvel, 280 nós. Quase parado para um combate aéreo. Ele empurrou os manetes para frente, acelerando além de 500 nós. Naquela taxa de fechamento, estaria a distância de lançamento em 3 minutos. O piloto ucraniano havia sobrevivido aos 400, derrotado o Buk, mas essas vitórias tinham custado tudo. Sem velocidade, com pouco combustível e sem mais cartas na manga. O Su-35 que avançava agora era tudo que o MiG-29 não era. Moderno, poderoso e projetado para interceptar além do alcance visual. Seu radar podia rastrear 30 alvos ao mesmo tempo e engajar 8 simultaneamente, e naquele instante estava focado em apenas um.
O caça ucraniano aparecia no visor russo com riqueza de detalhes. Altitude: 8.000 pés e caindo. Velocidade: 270 nós. Rumo: 247 graus em direção à casa. A 60 quilômetros, o Su-35 conseguiu travar o alvo com um míssil R-87 de guiagem ativa por radar. O míssil tinha alcance de 110 quilômetros, mas naquela distância, a probabilidade de acerto era inferior a 50%. O piloto russo queria garantir. Era melhor se aproximar. O piloto ucraniano estava diante de um cálculo impossível. Ele precisava manter a velocidade ou corria o risco de ficar sem combustível sobre território controlado pelos russos. Era como permanecer parado em um duelo enquanto o inimigo caminhava calmamente, se aproximando para garantir o tiro perfeito. O lançamento do R-77 veio a 55 quilômetros. O piloto russo observou o míssil se desprender do pilone, com o motor acendendo meio segundo depois, em uma explosão de chama branca. A arma acelerou além de Mach 4, com o buscador ativo já rastreando o alvo de forma independente, enquanto o Datalink enviava atualizações de curso. Tempo para o impacto: 47 segundos. O piloto ucraniano esperou até o último instante possível para agir. E o que aconteceu em seguida simplesmente não deveria ter sido possível. O nariz do MiG começou a subir. 30 graus, 40, 50, 60. A velocidade desaparecia como água vazando de um saco furado. A 70 graus. Com o nariz apontado para o céu e apenas 180 nós, praticamente sem sustentação, o piloto acionou o leme ao máximo. O nariz da aeronave ultrapassou a vertical enquanto a fuselagem ainda avançava. O MiG parou no ar, como se uma mão invisível o tivesse agarrado. O computador do R-77 havia sido programado para interceptar aeronaves em voo, não esculturas metálicas flutuando no céu. O algoritmo tentou calcular uma solução de interceptação para algo com velocidade frontal praticamente zero. Falhou. Tentou de novo. Falhou novamente, quando decidiu simplesmente avançar para a última posição conhecida do alvo. O MiG já havia despencado para fora da trajetória. O míssil passou 300 metros adiante, detonando no vazio. O piloto russo não acreditava no que via. O ucraniano havia deliberadamente estolado o avião a 8.000 pés para derrotar um míssil. Agora o MiG despencava, completamente sem energia. O nariz procurando desesperadamente por ar suficiente para voltar a voar como alguém tateando o chão no escuro. A recuperação veio a 5.000 pés. O piloto nivelou e mergulhou em direção ao solo, enquanto as GBU-39 continuavam sozinhas rumo ao alvo. Mas agora o Su-35 tinha todas as vantagens. Ele subiu até 20.000 pés, rolou o caça de cabeça para baixo e observou pelo canopy o MiG debilitado lá embaixo. De cima, ele dominava todas as opções, enquanto o ucraniano não tinha nenhuma. O MiG não podia subir sem energia. Não podia descer a altitude muito baixa. Não podia manobrar sem velocidade. Era como assistir um animal ferido tentando correr com a perna quebrada. O russo selecionou um R-73 míssil infravermelho de curto alcance. Nenhum alerta de radar seria disparado, o buscador era totalmente passivo, guiado apenas pelo calor do motor inimigo. O ataque em mergulho foi manual de instrução militar. O Su-35 inclinou o nariz, acelerando além de 600 nós, com a gravidade jogando a seu favor. O piloto ucraniano só podia vê-lo crescer no espelho, chegando cada vez mais perto. A 4 quilômetros, o russo disparou. O R-73 saltou dos trilhos com o sensor infravermelho travado no calor intenso do escapamento do MiG. Mas o ucraniano ainda guardava uma última carta na manga. Ele puxou o nariz para cima e disparou todas as flares ao mesmo tempo. As cápsulas de magnésio explodiram em espiral ascendente, cada uma queimando a 2.000 graus Celsius, criando uma parede de calor que cegou o buscador simplório do míssil.
O 73 escolheu a fonte mais brilhante e atravessou o campo de flares, errando o MiG por 50 metros. O Su-35 saiu do mergulho e passou direto mais um overshoot. E agora o combustível começava a pesar. Mais 5 minutos, e ele seria obrigado a abandonar a perseguição. O piloto ucraniano aproveitou aqueles segundos críticos para baixar o nariz da aeronave e disparar rumo ao solo, tentando ganhar velocidade. Motores no máximo, correndo desesperadamente em direção ao espaço aéreo ucraniano, agora a apenas 75 quilômetros. Mas antes, ele precisava sobreviver ao que o aguardava em Yurakiv. Às 10 horas 14 minutos, voando a apenas 15 metros do chão, sobre campos agrícolas, o MiG já engasgava nos últimos goles de combustível quando, de repente, uma rajada de tiros surgiu de uma linha de árvores à frente. Um ZSU Shilka estava ali, exatamente onde o aguardavam. Posicionado pelo mesmo sistema de defesa aérea que havia coordenado toda a emboscada, 4 canhões de 23 milímetros, cada um disparando 850 tiros por minuto. Radar guiado. Alcance eficaz de 5 quilômetros. Naquela altitude, naquela velocidade, a matemática era simples e cruel. Ele atravessaria o cone de fogo em 2 segundos. O piloto não pensou. Pensar custava tempo demais. Ele simplesmente virou o avião de cabeça para baixo e puxou o manche, voando invertido, em G negativo, a poucos metros do solo. As rajadas passaram por cima da cabine, tão perto que ele pôde ouvir o estalo das balas cortando o ar. O artilheiro do Shilka, pego de surpresa pela manobra, inclinou a torre às pressas, tentando acompanhar o MiG invertido. Mas rastrear um alvo voando de cabeça para baixo a 15 metros do chão bagunçava o radar, que alternava entre o avião e o retorno do próprio solo. Mesmo assim, 3 projéteis atingiram o estabilizador vertical. Outros 2 atravessaram a asa direita. As luzes de alerta se acenderam como uma árvore de Natal. Pressão hidráulica despencando. Controles passando para o modo manual. O manche agora parecia preso a blocos de concreto, mas ele conseguiu passar. Saía deixando fumaça e fluido hidráulico para trás, porém vivo. Atrás dele, a tripulação do Shilka já informava sua posição para todas as unidades do setor. Alguém terminaria o serviço. O piloto checou os instrumentos através da floresta de luzes vermelhas. Estavam 90 quilos de combustível. Faltavam 35 quilômetros até as linhas amigas. A temperatura do motor subia para além do limite por causa dos danos. A pressão de óleo caía. A matemática dizia que dava para chegar. Ele só precisava de 30 segundos. Às 10 horas 15 minutos, 8 quilômetros atrás do MiG, a primeira GBU-39 atingiu o posto de comando do batalhão russo. A bomba havia voado 6 minutos, enfrentando interferência de GPS, guiada apenas pela navegação inercial e pelos waypoints pré-programados. Nos segundos finais, o sensor infravermelho identificou a assinatura térmica do prédio. Ajuste final. Picada a 70 graus. Penetração pelo telhado. O espoleta inteligente identificou camada por camada, aço, isolamento, concreto e detonou os 16 quilos de explosivo AFX-757 exatamente no centro da sala de operações. O comando russo deixou de existir em 3 milésimos de segundo. Mapas da ofensiva viraram cinza. Rádios vaporizados. O cérebro do avanço russo foi apagado. Frações depois, a segunda GBU-39 encontrou o depósito de munição, o alvo real. Ali estavam 500 toneladas de projéteis de 152 milímetros, foguetes Grad e morteiros, em um espaço projetado para apenas 300. A bomba atravessou quase 1 metro de concreto reforçado antes de detonar. O resto foi uma reação em cadeia. Cada projétil acionando o próximo, que acionava o seguinte, até transformar o bunker em um vulcão. O teto de concreto segurou a pressão por mero 0, 1 segundo antes de ser destruído.
Às 10h17, o piloto cruzou finalmente a fronteira e entrou em espaço aéreo ucraniano. Todos os avisos do painel estavam acesos. A temperatura do motor já não tinha nem cor no mostrador. 30 quilos de combustível. Sistema hidráulico morto. Controles quase sem resposta. À frente surgia a pista avançada, a 3 quilômetros. Não havia tempo para procedimentos. Era pousar ou cair. Ele acionou o trem de pouso manualmente pelo sistema pneumático de emergência. 2 trancos dos trens principais, nada do trem dianteiro. A pista se aproximava a 180 nós. Ele manteve o nariz suspenso o máximo possível. As rodas tocaram, quicaram, tocaram outra vez. E, no último instante, o trem dianteiro finalmente travou, evitando que a fuselagem se arrebentasse no asfalto. Os motores apagaram quando ele entrou no taxiway, as turbinas girando para a morte, com um rangido metálico. O avião rolou até parar a apenas 50 metros do hangar de manutenção, vazando fluidos, fumegando, furado como queijo suíço. Mas estava em casa. Para mais atualizações sobre diplomacia global, sanções e desdobramentos desse e de outros conflitos, inscreva-se no canal Conflito do Século XXI.